Nesse vídeo nós vamos aprender sobre as habilidades interpessoais que a gente precisa ter e como podemos desenvolvê-las. Isso é muito importante para você ter sucesso na sua carreira. E calma que se você é uma pessoa introvertida, a gente vai aprender aqui sobre o porquê que é tão importante essa soft skill e como que a gente faz para desenvolvê-las, mesmo sendo uma pessoa um pouco mais tímida, um pouco que tem aquele medo, né, de falar em público, de ter um bom relacionamento com as pessoas. Muito prazer, eu sou o Felipe Tavares, criador da Jovens Corporativos. Vem comigo! As empresas e os empregadores estão cada vez mais interessados em habilidades pessoais do que apenas a habilidade técnica em si. É aquela famosa frase: é muito mais fácil a gente ensinar uma técnica para alguém do que a gente mudar a característica pessoal daquela pessoa. E se você é uma pessoa que tem algumas características que não estão indo muito bem na sua carreira, fique tranquilo porque toda habilidade ela é treinável, ela é desenvolvida. Os recrutadores estão muito interessados em pessoas com essas habilidades pessoais justamente por causa do aumento da demanda do resultado das empresas. Então, cada vez mais as empresas estão crescendo, estão lucrando mais e para isso eles precisam de pessoas com uma boa inteligência emocional, com excelente relacionamento entre a equipe, entre as pessoas, porque é assim que vai se criando uma cultura dentro da empresa e, consequentemente, aumenta a performance dos seus colaboradores. Por isso que está sendo muito importante ter excelentes profissionais com habilidades interpessoais dentro das empresas e em todas as áreas e em qualquer área. Toda e qualquer habilidade interpessoal ela pode ser desenvolvida através de técnicas que podem ser utilizadas no seu dia a dia, principalmente também por experiência, empatia e a sua intuição. Habilidades interpessoais elas estão ligadas em como você vai agir diante de algumas situações. Novamente, um excelente motivo para os recrutadores e para as empresas buscarem o profissional capacitado nessas habilidades, porque eles conseguem lidar com situações que muitas vezes podem estar um pouco quente, um pouco tensa e consegue ali sair de uma forma profissional, sem gerar aquele conflito, aquele estresse absurdo dentro do ambiente de trabalho. Você provavelmente já teve um colega ou um chefe ruim, aquele que não tinha nenhum tipo de empatia, não sabia conversar, lidava muito mal com as pessoas. E calma, se você nunca teve esse tipo de colega ou chefe, provavelmente ao longo da sua carreira você ainda vai se deparar com algum tipo de pessoa assim. E para ser bem franco com você, esse tipo de habilidade pessoal ruim são aqueles tipos de profissionais que não abriram a mente para as mudanças no mundo, principalmente no método de trabalho. Não existe mais ser chefe, não cabe mais espaço para chefes. Por isso é muito comum a gente ver aquele tipo de imagem, né, que fala assim: seja um líder. Líderes é que movem a equipe, porque hoje você não é mais aquela pessoa que bate na mesa e fala para o funcionário apenas fazer o que você mandou. Até porque ele precisa ter uma empatia no momento que ele vai falar com aquele ser humano, com aquela pessoa. Nessas horas é que há a diferença entre um chefe e um líder, porque o líder ele vai conseguir enxergar o que aquela pessoa está passando naquele momento, vai cobrar ela de uma forma bem profissional. A pessoa vai sentir que realmente ela precisa se puxar um pouco mais, mas nada absurdo que vai fazer aquela pessoa ali ficar muito triste ou então comovida por um erro na palavra que a pessoa utiliza, né? Então, não é questão de você ser apenas uma pessoa mole, vamos assim dizer. É ser humano mesmo, é ser empático com as pessoas. Isso daqui não tem nada a ver com não ter produtividade, beleza? O fato de você ser uma pessoa empática, uma pessoa que você tem empatia, uma pessoa que você não vai cobrar na base da porrada, não quer dizer que você não vai puxar a pessoa para ter uma produtividade. Pelo contrário, pessoas felizes e pessoas contentes com o ambiente ali de trabalho, elas ficam muito mais produtivas porque elas conseguem ficar tranquila no momento que estão fazendo atividades e, consequentemente, aumenta ali, né, o nível de entrega com mais excelência. E agora eu vou passar aqui por elas principais habilidades que hoje é um grande diferencial no mercado
mercado de trabalho. A primeira delas é a comunicação verbal. Eu sei que na época do colégio, na faculdade, quando tinha um seminário, a apresentação de um trabalho, você provavelmente era aquela pessoa que não gostava de falar em público. Ou se você já gostava de falar em público, fique tranquilo que essa habilidade provavelmente já está bem desenvolvida em você. Aquele momento lá atrás, na época da nossa adolescência, era o melhor momento para você desenvolver essa comunicação, porque ali você poderia errar à vontade. Não quer dizer que você nunca mais vai poder errar, não é esse o caso, mas você não vai poder fazer uma apresentação via comunicação verbal para os diretores de uma empresa e ficar errando, gaguejando, tremendo e não conseguindo expressar aquilo que você se preparou para dizer. Ô Felipe, mas como que então eu for fazer aqui o desenvolvimento da minha comunicação? Muito simples e parece bobo, mas é verdade. Comece a falar. Todo momento que você tiver uma oportunidade de falar, fale. Não fique travado, não se sinta ali, ter aquele pensamento um pouco às vezes, pô, mas se eu ficar falando demais as pessoas vão achar ruim, né? Ou vão me olhar com outros olhos. Eu ia falar assim, né? Vai para aquele lugar para essa pessoa, porque você não tem que ligar para esse tipo de opinião, mas é importante você, todos os momentos que você tiver oportunidade, você tem que falar. É com esse treino, treinando mesmo a comunicação que você vai conseguir se soltar, você vai conseguir falar com mais calma, você vai respirar melhor naquele momento para você melhorar essa sua habilidade. Outra forma também de você desenvolver essa habilidade é você fazer a leitura e tentar depois reproduzir isso de uma forma apresentativa. Então, depois que você fizer uma leitura de qualquer coisa que você estiver lendo naquele momento, um Reels que você viu e aprendeu, tente falar para a pessoa ao seu lado, explicar o que você acabou de aprender, para que você consiga utilizar ali a técnica de ensinar aquilo que você aprendeu, beleza? Habilidades de comunicação não verbal e escrita. Então a comunicação não verbal é você saber fazer algum tipo de relatório, algum tipo de gráfico, coisas que você consiga mostrar o que você quer mostrar. Parece redundante, mas é verdade. Você tem que conseguir vender aquilo que você quer mostrar para a pessoa e ela tem que entender o seu recado. Da mesma forma, a comunicação escrita. Hoje no mercado de trabalho competitivo é muito difícil ter espaço para pessoas que não conseguem escrever, por exemplo, um e-mail. Um e-mail é algo extremamente importante que a pessoa, o remetente lá do outro lado, quem está recebendo esse e-mail, ele precisa entender o que você quer dizer. Então, novamente, a comunicação ela é muito importante. A leitura vai te ajudar muito nesse ponto. E na parte de construir relatórios, utilize exemplos já que tem aí no mercado, no site ou na própria empresa. Comece a utilizar o mesmo template, o mesmo modelo que as pessoas utilizam, traga para você ali o entendimento do porquê que eles colocam tal informação, tal gráfico de tal forma, e aí você vai replicando isso até que fique natural para você criar algum tipo de apresentação. Habilidades de conflito de gestão, resolução de conflitos, trabalho em equipe, empatia, tudo isso são habilidades que estão cada vez mais requisitadas no mercado, justamente porque são habilidades que minimizam conflitos entre as pessoas, a equipe, e consequentemente uma pessoa que tem habilidade nisso, ele tem uma inteligência emocional maior e melhor do que quem não tem. Então, assim, para você aprender a ter esse tipo de habilidade, literalmente todos os momentos e todas as partes ali de situações que você está em uma situação complicada, você precisa parar para pensar em como que seria o melhor método e a melhor maneira de agir e responder naquele momento. Então, às vezes a gente está naquele estresse, daquele jeito, naquela pegada, e a gente falta com a empatia. 2, 3 segundos antes de você falar alguma coisa, você tem que parar para pensar e se colocar imediatamente no lugar da pessoa como ouvinte. Então, pare e pensa como que você escutaria aquela resposta que você acabou de pensar, que passou na sua cabeça. Às vezes, vale a pena você respirar, não falar nada e lá na frente você conversar de forma mais tranquila. E isso vale para tudo, né? E essa questão aqui de você resolver conflitos, por exemplo, é justamente a empatia ligada a tudo isso, né? Uma vez que a gente tem uma empatia no momento que a gente está numa discussão ou algo assim, é muito mais simples a gente resolver um conflito.
porque a gente consegue entender ambas as partes. E isso é muito comum no ambiente de trabalho. Ah, mas Felipe, como que eu vou desenvolver isso se eu ainda não tenho experiência? Justamente o que eu falei lá atrás. A experiência também é um fator que vai fazer você desenvolver algumas habilidades. Então, quanto mais situações você passar no seu dia a dia, melhor vai ser a sua empatia, a sua resolução de conflito. Haverão momentos que você não sabe o que fazer, e aí o seu maior aliado é tirar dúvidas com pessoas mais experientes. Então tenha sempre acesso a pessoas que são mais experientes que você, para que eles te direcionem e te ensinem como você pode agir diante de algumas situações. Seu gestor pode ser um excelente parceiro nesse momento. Por fim aqui, as habilidades de assertividade, de atitude, de proatividade. Muitas vezes a gente acha que proatividade, e atitude é sair fazendo as coisas por conta própria. E não é bem assim. Na verdade, a gente precisa entender aonde estão os pontos de melhoria e trazer algumas sugestões diante de toda a equipe, diante do seu gestor, para que você consiga, a partir da aprovação de todos, algo em comum, você consiga seguir adiante ali com a resolução de algum problema que está tendo dentro da empresa, da sua área, ou então algum controle, alguma melhoria que você consegue fazer, seja utilizando uma ferramenta ou trazendo um indicador. Você não pode sair fazendo as coisas sem ter uma cooperação entre as outras pessoas. Primeiro, porque o seu gestor ou as pessoas vão se sentir mal por não terem sido consultadas. E é muito melhor você já desenvolver isso, porque naturalmente você desenvolve o trabalho em equipe. A proatividade em excesso, ela vai te fazer muito mal, porque você vai querer sair fazendo as coisas sem consultar quem deveria, e lá na frente a entrega não vai ser tão boa quanto a sua expectativa. Por isso é importante você estar sempre alinhado com toda a equipe e os gestores, e aí a sua proatividade é você trazer por conta própria uma sugestão, é você trazer por conta própria uma solução para um problema, beleza? Essas habilidades são essenciais para qualquer profissional de hoje em dia. Então você precisa saber lidar com as pessoas, conflitos e ter a proatividade. Muito cuidado, que proatividade não é sair fazendo tudo de qualquer jeito, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Então deixa o seu like, curta aqui o vídeo, deixa o seu like, curta o vídeo, dá o joinha aí, porque ajuda muito o canal a crescer. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e acompanhe a jornada aí das Jovens Corporativos. Vem com a gente. Um abraço e até mais.